Oferecimento: Panificadora São Vicente, 50 anos de tradição alimentando sua família. Quarta-feira da oitava da Páscoa, dia 7 de abril. Vamos hoje meditando mais um texto que vai solidificando a nossa fé na ressurreição. Lucas capítulo 24, versículos 13 a 35. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não reconheceram. Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: O que foi? Os discípulos responderam: O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisto, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então disse ao outro: Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: Realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Hoje o Evangelho assegura-nos que Jesus está vivo e continua a ser o centro à volta da qual se constrói a comunidade dos discípulos. É precisamente neste contexto eclesial, no encontro comunitário, no diálogo com os irmãos que partilham a mesma fé, na escuta comunitária da palavra de Deus, no amor partilhado em gesto de fraternidade e de serviço, que os discípulos podem fazer a experiência do encontro com Jesus ressuscitado. Os discípulos, carregados de tristes pensamentos, não imaginavam que aquele desconhecido fosse precisamente o seu mestre, já ressuscitado.
mas sentiam arder o seu íntimo, o coração, quando ele lhes falava explicando as Escrituras. A luz da palavra ia dissipando a dureza do seu coração e abria-lhe os olhos. O ícone dos discípulos de Emaús presta-se bem para nortear um longo caminho das nossas dúvidas, inquietações e às vezes amargas desilusões. O divino viajante continua a fazer-se nosso companheiro para nos introduzir com a interpretação das Escrituras, na compreensão dos mistérios de Deus. Quando o encontro se torna pleno, a luz da palavra segue a luz que brota do pão da vida, pelo qual Cristo cumpre de modo supremo a sua promessa de estar conosco todos os dias até o fim do mundo. O Papa Emérito Bento XVI explica que o anúncio da ressurreição do Senhor ilumina as zonas escuras do mundo em que vivemos. Naquela hora de desespero, alguém se aproxima e começa a caminhar com eles. Uma simples pergunta do nosso companheiro os faz parar. De que estáis falando? Não é possível que exista uma única pessoa neste país que desconheça os fatos cruéis da semana passada. Poderia ser a primeira reação, mas logo aproveitam para partilhar a dor, a saudade, a frustração. Correu notícias sobre o túmulo vazio e a aparição de anjos. Mesmo assim, continuam inconsoláveis e reclamam: ninguém viu Jesus. Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram. Que voz é esta? Os dois a conhecem. Soa-lhes tão familiar. Embora os olhos permaneçam vedados e a razão escurecida, o coração se abre, se dilata e começa a arder o peito no reconhecimento de que Jesus está vivo e presente na comunidade. Quando contemplamos esse texto, podemos sentir em cada Eucaristia, com o mesmo desenrolar desse texto, a presença de Jesus ressuscitado. Deus abençoe a todos. Um feliz e abençoado dia. Já imaginou um time de futebol jogar o primeiro tempo de uma partida e não aparecer para jogar o segundo? Perde um jogo, não é? Igual a vacina contra a Covid. Quem tomou a primeira dose tem que tomar a segunda. Somente com 2 doses é que você fica longe de uma UTI ou coisa pior. Confira nas unidades de saúde a data da vacinação que você se encaixa e se proteja. Máscaras, mãos limpas e sem aglomerações. Assim a gente vira o jogo. Governo do Estado, somos todos Paraíba.